E já estamos em direto. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ela Tem a Bola Toda, o espaço que surge para mostrar o outro lado das estrelas do desporto. E hoje vamos falar com o técnico da seleção angolana de futebol, os nossos palancas negras, Pedro Gonçalves. Vamos convidar os nossos amigos que se juntem a este nosso direto e eu também vou aproveitar enquanto os amigos estão a chegar para fazer algumas partilhas aqui através do meu telemóvel e já temos visualizações. Boa noite, bem-vindos ao Ela Tem a Bola Toda. Convidem a família, chamem os amigos, partilhem esta live com os seus contactos, organizem grupos de visualizações para que mais pessoas possam se juntar à nossa família, participar da nossa conversa agradável hoje com o técnico dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves. Vamos falar de futebol e vamos falar também do outro lado do nosso selecionador nacional. Então partilhe agora mesmo este vídeo, organize um grupo de visualização, chame os amigos para verem juntos e também puderem participar do nosso programa. Já sabe que pode enviar mensagem para nós, pode fazer perguntas também ao selecionador nacional, que hoje está aqui à nossa inteira disposição para responder às perguntas que forem possíveis. Então, partilhe agora mesmo. Vamos então começar por agradecer ao nosso convidado por estar conosco hoje aqui neste espaço, o técnico Pedro Gonçalves. Mais uma vez, boa noite, Mister. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Viva Miriam, muito boa noite Angola. Eu é que agradeço o convite, para mim é um gosto estar aqui consigo e estar a partilhar este momento com toda a Angola, com todos aqueles que nos acompanham e que têm alguma curiosidade em saber algumas novidades a propósito daquilo que é o nosso percurso e, neste caso, também de mim como pessoa. Exatamente. Mister, nós vamos querer, como é de praxe no nosso espaço, começar por conhecer o seu cartão de cidadão. Saber o seu nome completo, onde é que nasceu, a idade, se não for indiscrição. Não tem qualquer problema. Portanto, o meu nome é Pedro Valdemar Soares Gonçalves, nasci na cidade de Lisboa, em Portugal, 7 de fevereiro de 1976. Portanto, nasci em Lisboa, cresci toda a minha juventude e toda a minha infância aqui junto da cidade de Lisboa. Praticamente pouco tempo vivi propriamente em Lisboa, mas cresci sobretudo na margem sul, junto a Lisboa, no Seixal, no concelho do Seixal, mais propriamente em Fernão Ferro, na localidade. Na altura era uma aldeia, praticamente, uma altura em que teve o seu apogeu de crescimento, essa localidade, e o próprio concelho do Seixal, com muitas pessoas a virem de Portugal, das províncias de Portugal, mas também muitas pessoas vindas de África, e portanto foi nessa multiplicidade cultural que cresci e que me permitiu ter vivências que evidentemente hoje utilizo naquilo que é o meu dia-a-dia. Portanto, eu sendo de Lisboa, as minhas origens são todas elas do norte de Portugal, mais concretamente da província de Trás-os-Montes, e, portanto, eu, na verdade, sou um transmontano nascido em Lisboa e crescido na margem sul do Tejo. Ok, muito bem. E como é que começa a trajetória de Pedro Gonçalves no futebol? Como é que começou essa história toda? Olha, Miriam, um pouco fruto daquilo que eu estava a contar, portanto, eu cresci em Fernão Ferro. Fernão Ferro era praticamente uma aldeia nessa altura, bastante diferente até daquilo que é hoje, e onde tinha a disponibilidade de viver na natureza e viver com os meus amigos e partilhar momentos que me permitiram ter uma grande cultura motora, muitas destrezas, brincava e jogávamos futebol de manhã à noite, fazíamos múltiplas atividades
na natureza, porque o meio assim o permitia, e isso também foi incutindo em mim muito o gosto pelo desporto. Infelizmente, nessa altura, as distâncias pareciam maiores e, portanto, não havia nenhuma coletividade. Começou depois a aparecer uma coletividade, até onde eu dei os primeiros passos, na altura, no futebol de salão, que depois viria a tornar o futsal. Mas pronto, não havia ainda, todo o meio estava em crescendo, ainda não havia então essas coletividades desportivas e nós fazíamos muito desporto, mas a nível ad hoc. Com o aparecimento dessa coletividade, nomeadamente o Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades, permitiu, portanto, o aparecimento também de uma equipa de várias modalidades, mas uma equipa, neste caso, da modalidade de futebol de salão, e foi aí que eu iniciei. Foi aí que iniciei, no escalão de iniciados. Depois, não havia nenhuma equipa de futebol de 11 nas redondezas, a mais perto era concretamente o Atlético Clube da Arrentel, e eu, como fui estudar para junto desse clube, acabei por ir jogar também para o Atlético Clube da Arrentel e daí depois pelo Pai Pires e acabei por fazer uma trajetória, sobretudo no futebol juvenil e mesmo depois na minha curta passagem pelo futebol sénior a nível distrital, até que, pelo encaminhamento académico que tive, e desde sempre como era e ainda sou fã de várias atividades desportivas, sempre fui um apaixonado pelas atividades desportivas, e desde cedo também tive em mente seguir a área de desporto a nível académico, e portanto, dado que infelizmente nunca tive uma capacidade extraordinária para vir a ser um jogador de proeminência, acabei por entrar ao nível da Universidade Técnica de Lisboa, na Faculdade de Universidade Humana, que era o meu objetivo para seguir o curso de Ciências do Desporto, e eis que quando entrei também tive o convite para começar a treinar jogadores de futebol, e portanto acabei por jogar mais de 2 anos a nível universitário e depois não fazia sentido dar continuidade a uma carreira que infelizmente não iria augurar um futuro risonho, e porque também estava apaixonado pelo treino desportivo e tive essa oportunidade de iniciar o treino desportivo, portanto deu-se até com naturalidade o deixar de jogar futebol ao nível que jogava e em verdade pelo treino desportivo. Muito bem. E qual foi, depois dessa fase, a primeira equipa que treinou? Curiosamente, a primeira equipa que treinei foi também nesse primeiro clube onde joguei o futebol de salão, que nessa altura, portanto, já havia a transição do futebol de salão para o futsal. E, portanto, a minha primeira experiência foi mesmo com os escolinhas, o escalão de sub-11 desse clube, quando o futsal estava a arrancar propriamente já com essa designação, e, portanto, o clube estava a arrancar também com esse escalão. Eu ainda nem tinha entrado na universidade, mas as pessoas sabiam que estudava desporto e queria seguir a vertente do treino desportivo, e então endossaram-me esse convite, e foi a minha primeira experiência com 17 anos, inclusive ainda jogava e treinava estes jovens sub-11, e portanto foi essa a minha primeira experiência, isto no futebol, portanto no futsal, concretamente no futebol de 11, já foi quando entrei para a faculdade e tive o convite para entrar na estrutura do futebol juvenil do Amora Futebol Clube, e aí foi o meu primeiro ano de treino desportivo ao nível do futebol de 11. Ok, muito bem. Desta trajetória toda em Portugal, quando é que vem para Angola? Como é que Pedro Gonçalves deixa Portugal e vem
o treinamento desportivo em Angola? Pronto, isto na sequência daquilo que venho a contar um pouco daquilo que foi o meu currículo, das minhas experiências. Eu do Amora Futebol Clube estive um ano ao nível do treino de futebol de formação. Depois sigo para o Cova da Piedade, que me fizeram esse convite também para participar a nível de futebol de formação no Cova da Piedade. Tive três épocas muito, muito enriquecedoras para mim, a nível pessoal. Felizmente também com bastante sucesso desportivo, com muitos jovens que treinei e que vieram a ter sucesso não só no futebol, mas também ao nível do treino desportivo. Inclusive alguns foram meus jogadores, agora são meus colegas e são treinadores de futebol, e apraz-me registrar isso, porque também tem a ver um pouco com a cultura que procuramos dinamizar e a maneira de estar no desporto, e isso veio-se a incutir em muitos jovens que seguiram carreira como jogador e ao mesmo tempo quiseram sempre ter a perspectiva de também desenvolver as suas competências académicas para ter sucesso depois numa vertente de treinador e professor de educação física e outras atividades ligadas ao desporto. Portanto, tive três épocas muito, muito, muito agradáveis, que me deixam muita saudade no Clube Desportivo Cova da Piedade, e foi essa experiência que me permitiu, e o sucesso também do trabalho, que depois tivesse o Sporting Clube Portugal endossado o convite para entrar nas suas fileiras. Primeiramente estive ao nível da observação, scouting de jogadores, e fim de 2 anos convidaram-me para entrar na estrutura do futebol de formação como treinador, e para lá desses 2 anos que tive como scout, depois tive 14 anos, que marca a minha carreira. Cresci muito como homem, cresci muito a nível desportivo no Sporting Clube Portugal, e portanto 16 anos, e especialmente no momento em que foi da minha vida, marcou-me imenso e ainda marca naquilo que sou e na perspectiva que tenho, como encaro a vida e como encaro o desporto e o treino desportivo. Portanto, estamos em 2015 e estando há 16 anos no clube, na altura não era o treinador mais velho do Sporting Clube Portugal, mas era o treinador de campo mais antigo do clube, e entendi por bem que também precisava de um novo desafio. E, paralelamente, acabo por... isto surgiu um pouco, inicialmente, sem preparação. Isto foi uma curiosidade. Recordo-me do presidente Carlos Henrique, porque estava a lançar as bases para a criação de uma academia desportiva de pura eminência em África, claramente em Angola, e foi visitar as instalações da Academia Sporting, e foi uma absoluta coincidência. Encontramos-nos, não nos conhecíamos pessoalmente, tivemos o gosto de nos conhecer. O presidente Carlos Henrique apresentou assim rapidamente as suas ideias, o seu projeto. Desejei-lhe todas as felicidades, mas nunca me passava pela cabeça que depois, mais tarde, até viria a convidar-me para participar naquilo que é o projeto da Academia do 1º de Agosto. E foi assim. Estabeleci este primeiro contacto pessoal com o presidente. Ele traçou-me algumas ideias daquilo que pretendia, e depois, mais tarde, eu também acabo por entrar numa equipa de treinadores que na altura foram, portanto, convidados para entrar no Clube Desportivo 1º de Agosto, e sem dúvida que me seduziu este projeto grandioso de criar uma academia desportiva de relevo em África, e que desse um grande impulso àquilo que é as qualidades do jogador angolano. E pronto, e fui à aventura. Não conhecia Angola, nunca tinha estado em Angola, não tenho família
proveniente de Angola, portanto, a minha ligação com Angola é estritamente pós-2015. Claro que há sempre uma afinidade e eu seguia sempre com muita atenção as notícias de Angola e como sigo também dos outros países, sobretudo ligados culturalmente a Portugal, mas não tinha assim mais ligação nenhuma, coisa que agora manifestamente é bem diferente, porque as vivências que já tive em Angola são tremendamente marcantes e são 5 anos que guardo com muito carinho e que me transformaram também a mim próprio. E, portanto, são 5 anos que ainda espero que venham ainda a dar mais continuidade. Mas foi este o projeto do 1º de Agosto que me levou a entrar em Angola, no Clube Desportivo 1º de Agosto, e foram tempos também de muito trabalho, mas quando se está a criar sempre algo de novo, temos sempre muita energia, muita determinação, e também são recordações que tenho de uma grande alegria e memórias que me vão ficar para a vida, com certeza. Muito bem. Desta fase como técnico de formação do 1º de Agosto, como é que recebe o convite para a Seleção Nacional Sub-17? Miriam, eu já tive a oportunidade de, em outras ocasiões, também contar que, portanto, após três épocas no Clube Desportivo 1º de Agosto, estando a terceira época a terminar, portanto, eu transmiti aos dirigentes e, inclusive, também na pessoa do presidente da direção, o general Carlos Hendrick, que pretendia seguir outro desafio profissional. A ideia inicial também, não sendo determinada, mas tínhamos uma ideia inicial de portanto, fazermos 3 épocas que fosse o alavancar daquilo que era estes anos determinantes da criação da Academia Desportiva do 1º de Agosto e, portanto, estando a concluir essa terceira época, eu entendi que estava a precisar de um novo desafio. Vivemos de desafios, um pouco assim, naquilo que são as nossas vertentes profissionais, mas também pessoais, e, portanto, transmiti isso sem qualquer problema, de uma forma muito tranquila. O Presidente também entendeu a minha perspectiva. Houve a possibilidade até a nível de trabalhar ao nível do Girabola em algum clube também, não se proporcionou e eis não quando, sou franco, não tinha essa ideia, me surge o convite para entrar naquilo que era o projeto que inicialmente passava pelo Campeonato da África Austral, também pelos jogos da CPLP, que nessa altura ainda não sabíamos que ia bater exatamente na mesma data, mas, portanto, tínhamos esse desafio e aliciou-me, fiquei muito honrado, evidentemente, e decidi aceitar e seguir em frente com este desafio de ser o selecionador nacional de sub-17. Sabia das dificuldades que queríamos enfrentar, mas também sabia das valias, especialmente dessa geração com a qual eu já trabalhava praticamente há 3 anos e com a qual muitos deles eu já os tinha identificado logo nos primeiros tempos de Angola e, portanto, muitos deles já trabalhavam comigo, inclusive no Clube Desportivo 1º de Agosto. Aqueles que não trabalhavam também os conhecia bem porque jogava regularmente com eles e assistia aos seus jogos e, portanto, acabou por ser algo bastante natural e que eu acredito que também beneficiámos depois desportivamente desse conhecimento. Viemos a beneficiar também ao nível do processo de desenvolvimento desportivo da equipa de sub-17 e também da equipa de sub-15, porque nós já criámos aí um misto de sub-15, logo que soubemos que as competições eram em simultâneo, portanto, os jogos da CPLP
e a Taça COSAFA, que pela primeira vez a CAF tinha implementado que o campeão e apenas o campeão seria apurado para o campeonato africano, e, portanto, havia um desafio adicional em ambos. Tivemos a felicidade de nos munirmos de capital humano de muita valia. Esse capital também, como disse, tinha conhecimento dele porque trabalhava com ele diariamente e, portanto, acabou por ser com alguma naturalidade. E acabámos por ser campeões da COSAFA, de sub-17, feito inédito no futebol jovem de Angola, mas também acabámos por ser os campeões dos jogos da CPLP na modalidade de futebol e, portanto, isso deu credibilidade a todo o processo que até aí vínhamos a exercer e abriu-nos portas também para continuarmos em competição e continuar a desenvolver estes jovens talentos que Angola tem, especialmente essa geração que eu espero que de hoje para amanhã venham a se ingrar ao nível do futebol profissional. Muito bem. Essa experiência no Mundial de Futebol Sub-17 entra para a história porque foi a primeira presença de Angola no Mundial da categoria e onde a nossa seleção conseguiu passear classe, conseguiu, como se diz, cair de pé. Como é que foi toda essa envolvência da seleção no Mundial, jogo a jogo? Quais são as memórias que guarda? Miriam, estamos agora a falar da reta final, portanto, desse processo com essa geração de sub-17, porque, entretanto, tivemos muito trabalho pelo meio, inclusive momentos marcantes, especialmente o campeonato africano, não é? Porque a própria presença no campeonato africano já de si foi um marco tremendo na carreira, na minha carreira, posso dizer, mas também na carreira dos nossos jovens jogadores, porque as vivências que tivemos foram extraordinárias e devo dizer que, por exemplo, a primeira vez que nós saímos para a competição dos jogos da COSAF, que se realizaram nas Ilhas Maurícias, portanto, com esta geração de sub-17, que foi o apuramento para o campeonato africano, eu diria, éramos capazes de ter, agora de memória não consigo precisar, mas julgo que tínhamos 1 ou 2 jogadores que já tinham viajado de avião e que já tinham viajado para fora do país, porque a esmagadora maioria foi a primeira experiência. Veja-se estas sensações e estas vivências são muito marcantes a nível pessoal e a nível de vida, quanto mais depois também associarmos a isso vivências desportivas enriquecedoras. Portanto, essa experiência teve continuidade depois também no campeonato africano. Claro, houve aqui outras etapas, que não vamos também passar por elas todas agora aqui, mas o campeonato africano foi sem dúvida um grande marco, porque revelou que tempo após tempo nós estávamos a evoluir muito significativamente. Ou seja, todas as nossas etapas, e nós tínhamos passado, eu agora vou só frisar este aspecto, por exemplo, tínhamos passado um torneio de desenvolvimento, não era bem torneios, eram jogos de desenvolvimento na Turquia, no qual, na preparação para o campeonato africano, tínhamos tido 3 derrotas e já havia muita gente a pôr tudo em causa, mas nós sabíamos, não, nós estamos a utilizar isto precisamente como meio de desenvolvimento. O nosso objetivo é posterior, é um desenvolvimento não para obtermos resultados, e eu estou a frisar isto porque nem todas as seleções interpretaram dessa forma. E, portanto, quando a CAF e a UEFA criaram essa oportunidade de desenvolver e crescer competitivamente, nós interpretámos exatamente assim. Não, vamos dar experiência, vamos pôr todos os jogadores a experienciar todos aqueles que nós poderíamos, e nem todos puderam participar, mas em todo o caso, nós, aqueles que levámos, quisemos lhes dar essa vivência, essas experiências competitivas e desportivas, e isso depois traduziu-se em sucesso no campeonato africano.
esse sucesso no campeonato africano abriu, sem dúvida, o feito inédito de participar num campeonato do mundo, que é o patamar mais elevado que qualquer agente desportivo pode ambicionar e, portanto, eu a falar nisso ainda hoje sinto emoção e acredito que todos nós que participámos, e inclusive todos os angolanos que depois eu vi muita gente em redor com olhar e a reconhecer, ok, aqui há competência, aqui há trabalho, aqui há talento nestes jovens, aqui há muita dedicação e aqui há futuro. E foi isso que nos aproximou do povo e o interesse que depois eu vi que toda a gente dedicou sobre a nossa equipa, a forma como acompanhava, como a comunicação social também nos acompanhava. E claro que é com muito regozijo que eu olhava para isso e depois fazer o paralelismo quando nós iniciámos todo este trajeto, que era completamente diferente, mas isso foi algo que estes jovens conquistaram e foram momentos tremendos, desde o estágio de preparação e depois, quando a bola começou a rolar no Campeonato do Mundo, é uma emoção tremenda, é uma elevação completa daquilo que são as nossas capacidades. São vivências tão marcantes que eu acho que este é o caminho para termos cada vez mais jogadores a quererem jogar por Angola, é com esse tipo de experiências marcantes que conseguimos catalisar toda uma panóplia de jogadores de qualidade que se sentem identificados. Um outro objetivo que também tínhamos, não diretamente com a equipa, mas era sem dúvida alavancar o futebol, especialmente o futebol jovem em Angola, e eu sinto que este trajeto do Sub-17 teve esse condão de alavancar completamente, de abrir para o mundo e o mundo descobrir que realmente Angola tem muito talento, tem muita qualidade e que este trabalho também já revela um caminho anterior que veio a desaguar depois nesta participação nossa no Campeonato do Mundo. É com muito regozijo, mais uma vez digo, que fiquei muito satisfeito quando o Conselho Técnico da CAF, mesmo não tendo sido a equipa campeã africana, nos designou, isto numa reunião de Conselho Técnico com os treinadores apurados para o Campeonato do Mundo, fomos eleitos como a equipa que melhor futebol praticou no Campeonato Africano, como a equipa que mais jogadores tinha de futuro, que se acreditavam, que se acredita que venham a ter futuro proeminente no futebol profissional, e isso obviamente me dá força e a mim e a toda a minha equipa técnica e a todos os dirigentes que também colaboraram imenso para isto, todo o staff no fundo, porque isto não é trabalho apenas de uma pessoa, é trabalho de muitas pessoas que contribuem e portanto toda a estrutura do futebol angolano se deve sentir regozijada com esse tipo de apreciações e que depois também tiveram continuidade ao nível do Campeonato do Mundo, porque, e posso dizer, nós tivemos, durante a competição, tivemos alojados muito tempo com a seleção do Brasil, no mesmo hotel, por decisão da CAF, que nos alojou no mesmo hotel, e, portanto, acabámos por ter muita interação, ainda que, obviamente, há protocolos que têm que se seguir, mas acabámos por ter muita interação, os jogadores entre si, as equipas técnicas entre si, e eu vi o feedback que nos deram e que não estavam a fazer favor, não estavam a fazer favor nenhum em relação àquilo que eram as nossas qualidades, e mais uma vez vou buscar factos para evidenciar, porque na última jornada, curiosamente, na última jornada da fase de grupos, em que nós vamos jogar com o Brasil e ambas as seleções já apuradas para os oitavos de final, em que nós interpretámos o jogo de uma forma, procurando, obviamente, também preparar o jogo dos oitavos de final, que sabíamos que já estávamos apurados, evidentemente que é uma oportunidade única jogar com o Brasil, a equipa
anfitriã e que depois, mais tarde, se veio a revelar a campeã do mundo. Portanto, era uma oportunidade única, mas nós interpretámos isso como uma forma de desenvolvimento. Já o Brasil interpretou, eu acho isso também algo respeitoso em relação à Angola, porque não mexeu na sua equipa minimamente, mesmo estando apurado para a fase seguinte, e jogou com o mesmo 11. Isto revela muito respeito e revela que tinham noção da qualidade daquilo que era os nossos jogadores e a nossa equipa. Portanto, deu-nos força e acabando este trajeto, acabámos com a Coreia do Sul. Sentimos o amargo, sentimos que poderíamos ter ido um pouco mais além, é verdade, mas jogámos com uma seleção muito poderosa, uma seleção com jogadores com uma capacidade atlética tremenda, com uma dimensão física que me surpreendeu quando começámos a preparar o jogo com a Coreia, porque normalmente temos a ideia que os coreanos são indivíduos muito rápidos, baixinhos, não muito dotados do ponto de vista da força e do vigor, mas não, basicamente eles tinham dois jogadores abaixo do 1,80 m, tinham centrais, os dois centrais, um de 1,85 m e um de 1,87 m, com uma capacidade, uma dimensão física impressionante para sub-17 e, portanto, para além daquela capacidade natural que a Coreia tem. Portanto, é uma federação já com uma outra capacidade, uma outra dimensão. Prova disso é que também são os vice-campeões mundiais de sub-20 e, portanto, ficou-nos o amargo. Fomos eliminados pela Coreia, mas fomos eliminados por uma grande seleção que soube também reconhecer as nossas virtudes e as nossas qualidades e que teve a felicidade de marcar e que depois, especialmente, recordo aqueles 20 minutos finais, especialmente os últimos 10 minutos, tivemos várias ocasiões, houve momentos que parecia que a bola ia entrar, mas não entrou de maneira nenhuma e mais uma vez dou valor àquilo que é o querer, a ambição que os nossos jovens mostraram, lutaram até ao fim, deram tudo o que tinham. Não foi possível avançar mais, mas já este trajeto já abriu muitas portas e impulsionou todo um futebol jovem de Angola e isso registro com muita alegria. E agora novos desafios seguem, portanto, essas memórias ficam-nos guardadas, tenho a absoluta certeza, nos treinadores, nos jogadores, em toda a estrutura está na nossa memória, então temos um cantinho muito agradável para guardar, mas agora temos que olhar para o futuro e para os novos desafios. Muito bem. Muitos jovens despontaram nesta seleção nacional, em particular jovens também ligados à formação do 1º de agosto, com o qual trabalhou. Falo de Capita, falo de Zito Luvumbo, falo de Zine, que nesta altura foi o melhor marcador de Angola neste Mundial. Como é que olha para estes nomes, para estes rapazes que são o futuro do futebol angolano? São, e vejo também, tive a oportunidade de alguns deles, o caso do Zito, que inclusive até foi o primeiro jogador, isto não é com certeza, é uma confidência, mas é um pouco agradável até do dizer que foi curiosamente o primeiro jogador que eu fiz o parecer para entrar no Clube Desportivo 1º de Agosto, quando cheguei a Angola. E, portanto, tal como o Zito, o Pablo, o Afonso, o Giovanni, entraram comigo no Clube Desportivo do 1º de Agosto e depois fizemos aqui um trajeto em comum, inclusive aqueles que não pertenciam ao 1º de Agosto, mas que os conhecia bem e sabia das suas qualidades, o Domingos, aliás, o Domingos, acho que trabalhava muito no Clube Desportivo 1º de Agosto, o GG, o Benny, o Nelinho, o Tino, quer dizer, temos muita valia, muita qualidade, alguns porque no desenvolvimento dos jovens, e no caso desportivo isso ainda se acentua mais,
O aparecimento e a capacidade tem a ver com momentos, muitas vezes, em que o jogador explode, mas também a oportunidade surge. Portanto, eu acredito que outros ainda vão conseguir se afirmar. Isto não temos que menorizar alguns que ainda não apareceram. Tudo a seu tempo, são muito jovens. E são jovens, e devo dizer também para informar que eles tiveram sempre sujeitos às suas avaliações, porque surge, e às vezes até de uma forma um pouco injusta em África, apesar de nós sabermos, e temos que continuar a lutar por estas questões da adulteração de idade, mas há um estigma em relação ao jogador africano que eu acho muito injusto, e nós que estivemos no Campeonato do Mundo e olhámos em nosso redor, reparámos que é mesmo muito injusto o estigma que surge só em relação ao jogador africano, porque o fenómeno da adulteração de idades não é um fenómeno unicamente exclusivo de África. E a evidência disso, basta olhar e atentar no Campeonato do Mundo. E, portanto, nós procurámos combater com os meios que nos estavam ao dispor esse fenómeno das alterações de idade. Já há também uma preocupação ao nível dos técnicos de futebol de formação para combater esse fenómeno, para que depois, efetivamente, aqueles que são os jovens mais capacitados sejam aqueles que acabam por ter protagonismo. Não estamos isentos de erro, não quer dizer que não haja um mau exemplo de quando em vez, mas estamos, e eu sinto isso nos treinadores de futebol de formação angolanos, a procurar combater essa situação e, portanto, devo dizer que fomos um exemplo em todas as competições. E fomos um exemplo em todas as competições, tanto que os nossos jovens, nunca nenhum foi apontado como nesse capítulo da adulteração de idades. E devo dizer, inclusive, nem preciso de apontar os nomes, mas nós tivemos neste percurso, Campeonato da África Austral, Campeonato Africano, Campeonato do Mundo, nós tivemos alguns a fazer seis ressonâncias magnéticas, portanto, ao pulso, que é o exame que se faz, o mais avançado neste momento, 6 neste percurso todo, em diferentes países, por diferentes técnicos credenciados, e foram sempre atentados como válidos e bem válidos, portanto, nem sequer nos limites. E, portanto, isso orgulha-me muito. E quero dizer que faz parte do processo. Portanto, alguns aparecem e acabam até por crescimento maturacional que se dá mais cedo, a oportunidade que surgiu, mas outros vão aparecer e vão ainda vincar as suas capacidades. Tenho absoluta certeza disso. Este percurso também abriu portas para que o futebol profissional esteja mais atento às valias dos jovens talentos angolanos. E também cabe, porque também lidei com eles, e inclusive fui selecionador também nacional de sub-20 e de sub-23, dizer que não é só esta geração que acabou por fazer este percurso, que é um percurso inédito, mas temos jovens talentos que não participaram diretamente nesta campanha, porque eram um ano mais velhos ou 2 anos mais velhos, mas que estão aí também e que seguimos com muita atenção o seu percurso, e acredito que ainda venham a ter uma palavra ao nível do futebol profissional e inclusive da Seleção Nacional de Honras. Portanto, olhamos para esta geração de sub-17, mas não olhamos única e exclusivamente para essa geração, porque há outros mais jovens e outros ligeiramente mais velhos que estão aí e que estão a revelar também muito potencial. Agora têm que trabalhar muito, têm que se dedicar muito, mas essas oportunidades também têm que surgir e essas apostas também têm que surgir. Muito bem. Depois da experiência no Mundial com a seleção sub-17, assume então o desafio da seleção de honras, os Palancas Negras, do qual é técnico até agora. Como é que recebeu este desafio para abraçar então a seleção de honras? Miriam, ou seja, nós, e foi logo na decorrência até inclusive do Campeonato do Mundo, tivemos 2 jogos oficiais
de qualificação para o Campeonato Africano, mas os meus 2 primeiros jogos oficiais ao nível da seleção de honras não foram esses, foram no apuramento para a fase de grupos do Campeonato do Mundo. Portanto, já antes tinha eu e a minha equipa técnica, portanto, participado e já me tinha sido imputada essa responsabilidade e esse cargo de selecionador nacional de honras, portanto, na qualificação para a fase de grupos, de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar. Portanto, essa foi realmente a minha primeira experiência. Nós estávamos também no programa do Campeonato do Mundo Sub-17. Não vale a pena estar aqui, é do conhecimento público as circunstâncias que levaram a isso. Foi-me colocado o desafio nessa altura, e foi um desafio muito exigente, até sobretudo porque vinha da decorrência de um campeonato africano que teve algumas atribulações, e que depois também, na sequência da eliminação, portanto, nas qualificações para o CHAN. O ambiente era delicado, mas conseguimos agarrar esse desafio perante uma seleção forte, que apesar do ranking, e eu já tive a ocasião de o dizer, tal como, e isto é a minha opinião, o ranking não faz jus à nossa qualidade, mas também não faz jus à qualidade da equipa da Gâmbia, que tem uma excelente geração também, de jogadores de muita qualidade. Portanto, nós ultrapassámos se calhar o opositor, não é se calhar, tenho a absoluta certeza disso, o opositor que poderíamos mais forte nessas qualificações, ultrapassámos com 2 vitórias brilhantes e, portanto, seguimos o percurso com o Sub-17, tal como estava previsto, e é já antes ainda do primeiro jogo do Campeonato do Mundo, que o presidente da Federação Angolana de Futebol me endereçou, portanto, o convite para ser o selecionador angolano da equipa nacional de honras, portanto, já tendo feito 2 jogos anteriormente. E, portanto, tivemos este desafio, que foi um desafio na sequência do Campeonato do Mundo tremendamente exigente, devo dizer, e atente-se pelo facto de nós chegarmos do Campeonato do Mundo de manhã e à tarde estávamos a treinar com a seleção de honras. Portanto, nem tempo houve para descansar um pouco. Foi apertado, foi momentos de uma grande exigência, mas sabemos que estamos num percurso e estamos em comunhão de ideias com aquilo que se quer para a Seleção Nacional de Honras. Estou absolutamente convicto que se tivéssemos jogado em março, apesar de jogarmos se calhar com o opositor mais forte da qualificação para o Campeonato Africano, que é a República Democrática do Congo, estávamos num momento completamente diferente. Mesmo os jogadores selecionáveis estavam num outro momento de forma desportiva completamente diferente. Nós já tínhamos feito um trabalho muito mais exaustivo no desenvolvimento da seleção, não tivemos a oportunidade de trabalhar, não tivemos a oportunidade de fazer esses jogos, pelos motivos que todos nós sabemos, e, portanto, temos continuado a fazer o nosso trabalho de casa, por assim dizer, o nosso trabalho de back-office, de preparação daquilo que são os próximos desafios da seleção de honras, sabendo que há muita qualidade nos disponíveis já diretamente relacionados connosco, mas também saber que há muita qualidade que ainda não está comprometida connosco, mas que estamos a criar esses laços e essa ligação afetiva, esse compromisso para que mais jogadores de qualidade que jogam ao alto nível queiram e se sintam identificados com muito compromisso para jogar pela Seleção Nacional de Honras de Angola. Muito bem. Agora este período, né, da paragem pela Covid-19
certamente o MITA também está a aproveitar já para traçar outras estratégias para quando tivermos o aval para o retorno das competições e olhando certamente também para os jogadores que Angola tem atuando nas diversas partes do mundo. Com certeza, e esse tem sido um trabalho muito exaustivo que temos feito. Todo um trabalho também de organização interna daquilo que se refere, neste caso concreto, à Seleção Nacional de Honras, desde criação de documentos, de uniformização de processos, há todo um trabalho que estamos a fazê-lo e era necessário fazê-lo. Mas, para além disso, e como disse bem, cadastrar tudo aquilo que são os jogadores angolanos talentosos que jogam na diáspora, mas não só. Ainda aqui em Angola nós tínhamos a capacidade diretamente dos registros dos jogadores e de fazer um acompanhamento mais exaustivo de uma forma mais fácil, mas evidentemente também estamos a fazer este trabalho exaustivo de cadastramento daquilo que são os jogadores angolanos, filhos de angolanos, da diáspora angolana, que tenham capacidade, portanto, que sejam talentosos ou potenciais talentos para representar a Seleção de Honras de Angola, mas que sintam compromisso, que sintam identificação, que sintam uma vontade enorme de jogar por Angola. Portanto, essa é a primeira premissa, é ter talento, potencial talento para o vir a revelar, mas que sintam um grande compromisso, se for chamado para jogar por Angola, jogar com orgulho, com responsabilidade e com uma grande ambição. Isso sim é que são os jogadores que nós procuramos. E, obviamente, depois do momento da chamada, que estejam em forma desportiva para poder dar o melhor contributo de si. Portanto, é dentro desta premissa que depois vem desaguar numa outra, que é o jogador que vem para contribuir, vem para pensar no nós. E vem menos para exigir e pensar no eu. Portanto, é nesta estratégia que queremos jogadores que venham e venham logo com o sentimento de vir para contribuir, vir para ajudar a crescer, vir para ajudar a desenvolver e para ele também próprio ter a oportunidade de fazer uma grande carreira a nível internacional com a Seleção de Angola. Portanto, julgo que isto é muito importante, temos esta lógica de contribuir mais e exigir menos. Claro que depois cá estamos nós também para lutar, para ultrapassemos um conjunto de constrangimentos que sabemos que existem, mas que estamos numa luta, nós treinadores, dirigentes, staff, para que possamos dar as melhores condições aos nossos jogadores, jogadores que muitas das vezes também já estão habituados a um nível de recursos muito elevado e, portanto, temos que ter essa noção, temos que trabalhar também para chegar a esse nível de recursos muito elevado, mas é com o contributo de todos e é com essa unidade é que nós podemos lá chegar. Muito bem. Mister, nós estamos a chegar ao fim desta nossa conversa bastante agradável. Conhecer também um pouco dos seus projetos, que acabam por ser projetos de todos os angolanos, porque envolvem a seleção de todos nós. E agora o que nós queremos saber se, a nível pessoal, se sente-se realizado. Felizmente, o meu percurso desportivo foi sempre de etapas que tive a felicidade de superar. A nível desportivo, trabalhei muitos anos ao nível da formação, é verdade, mas regozijo-me de ver que muitos dos jovens com quem trabalhei, muitos deles são jovens e jogadores profissionais de elite, outros não chegaram à elite, mas são profissionais na mesma, outros são amadores, mas jogam com muita alegria, jogam com competência e jogam com saber estar e desportivismo, e outros seguiram outras carreiras, mas continuamos no contacto e vejo que tive contributo na sua formação pessoal e que isso depois também se estenda àquilo que são as suas ligações familiares e afetivas com amigos.
Portanto, isso, para mim, são os maiores títulos que tenho. Para além disso, felizmente, tive e continuo a ter muito sucesso desportivo com as equipas por onde passei e que liderei. E, portanto, é com esse olhar para o passado, é com essa certeza do trabalho, como foi feito e o sucesso que teve, que estou agora com este desafio da Seleção de Honras de Angola e estou muito determinado, muito focado mesmo para que consigamos atingir aqueles patamares que todos os angolanos desejam. Sabemos que o desafio é exigente, sabemos também da qualidade dos nossos adversários diretos e quem nos saiu em sorte. Tem realmente muita capacidade, seleções de grande valia, com um trajeto desportivo elevado, mas são esses desafios que mais nos agarram e mais nos atraem. Portanto, a mim, não fuja à regra, tenho este desafio em mãos da Seleção Nacional de Honras e vou sair de Angola com a certeza de que contribuí muito para o alavancar do futebol jovem angolano e, neste caso, do futebol da Seleção de Honras de Angola, e acredito mesmo que o futuro de Angola vai ser risonho, não obstante muitos obstáculos que temos para ultrapassar, mas vamos conseguir-los ultrapassar e vamos chegar onde nós queremos. Muito bem, vamos com certeza chegar, para a alegria de todos os angolanos. Mister, gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens atletas que sonham em ter uma carreira desportiva de sucesso, para todos os desportistas e não só. Qual é a mensagem que gostaria de deixar? Olha, que acreditem em si, lutem diariamente pelas adversidades, que as ultrapassem, que não fiquem derrubados ao primeiro contratempo, que esses contratempos que surgem e que vão surgir, e na vida de todos nós surgem, e nós sabemos no cotidiano de muitos angolanos que essas contrariedades vão surgindo, muitos obstáculos, mas os mais fortes são aqueles que superam e que não deixam ficar no chão após a primeira queda, que vão superando as dificuldades, vão usufruindo com gosto pela prática, neste caso, do futebol, que é a modalidade que adoramos, amamos e que nos dedicamos 24 horas. Portanto, acima de tudo, acreditem, lutem e usufruam, porque o futebol tem coisas magníficas e, desde logo, e agora sentimos bem, no tempo de pandemia, o estar junto, o estar em equipa, o estar em camaradagem, essa alegria, essa união, inclusive com adversários, de estar, de lutar, é algo que nos faz muita falta e que o futebol nos transmite, para lá de ser um veículo de virtudes, de valores sociais tremendo. E, portanto, essencialmente isto. Acreditem no futuro, acreditem no vosso potencial e lutem por ele. Muito bem. Mister, um conselho agora para todos os angolanos que estão a acompanhar e os que vão acompanhar depois no YouTube e através da TPA, em função da pandemia e do aumento de casos que estamos a viver nos últimos dias, qual é o conselho que deixa para os angolanos? Olha, o conselho que dei é os cuidados que todos nós já ouvimos milhentas vezes, mas que depois no dia a dia e com o passar do tempo começa a ficar complicado de cumprir. Portanto, temos que ser resistentes, temos que ser resilientes, perceber que, sem dúvida, temos necessidades básicas que as temos que atender, mas que essas necessidades básicas também de nada servem se não tivermos os devidos cuidados. Portanto, sejamos persistentes nos cuidados devidos a ter, protejamos aqueles que são os mais vulneráveis, e neste caso nunca se sabe bem quem é o mais vulnerável, mas sabemos que o fator idade é um fator de perigo, doenças associadas, e portanto tenhamos muito cuidado com as pessoas de mais idade, tenhamos muito cuidado com as pessoas que têm doenças associadas que podem depois mais facilmente
acabar por ter problemas com a pandemia mais sérios, mas acima de tudo, e isto sim, é que tenhamos mais cuidado com o próximo. Se tivermos mais cuidado com o próximo, estamos todos mais perto de vencer esta pandemia e de ultrapassar o quanto antes, porque já todos nós queremos voltar à nossa vida ativa normal, mas ainda vamos ter que ser um pouco mais persistentes e resilientes para a vencer. Mas vamos vencer e vamos ultrapassar, tal como a humanidade já ultrapassou situações difíceis no passado, também vamos conseguir neste momento. Muito obrigada, Mr. Pedro Gonçalves, por dispensar alguns minutos do seu tempo para participar do nosso espaço, conhecermos um pouquinho mais do outro, do técnico de Pancas Negras e também conhecermos um pouco dos seus projetos. Nós vamos continuar aqui do outro lado a torcer para que tudo continue a correr bem. Muito obrigado, Miriam. Eu agradeço o convite. Foi um gosto aqui estar, foi um gosto falar para todos os angolanos, para todos aqueles que acompanham o fenómeno desportivo e que vibram com o futebol. E estou certo que estaremos juntos a lutar numa só voz, numa unidade grande, naqueles que são os próximos desafios dos Palancas Negras e que superemos todos agora estas adversidades, porque as adversidades desportivas são bem mais fáceis de ultrapassar. Um abraço a todos e bem-aja. Muito obrigada, Mister. Nós vamos agradecer também a você que esteve ali do outro lado a acompanhar esta edição do Ela Tem a Bola Toda. Recebam as despedidas da Miriam Jai e do Mister Pedro Gonçalves. Não vamos embora sem antes agradecer aos nossos patrocinadores, a empresa Sport Winners, uma empresa dedicada à realização de eventos desportivos e agenciamento de atletas e técnicos, e também para a Elanas Meal Power, a sua loja com os seus livros sempre ali à medida e com os preços para todos os bolsos. Então, já sabe, nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, à mesma hora. Se ainda não curtiu a página, curta a nossa página no Facebook, subscreva o nosso canal no YouTube, Miriam Jai, e siga-nos também no Instagram, Miriam Jai _oficial, para continuar a acompanhar todas as novidades do Ela Tem a Bola Toda. Sexta-feira tem novidade, vamos lançar uma outra rubrica, mas eu anuncio amanhã de manhã aqui na página, então continue ligado a esta página para saber todas as novidades do desporto. Um beijo grande, continuem a cuidar, como disse o Mr. Pedro Gonçalves, para que voltemos à normalidade o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima. Abraço e saúde para todos.